Olá pessoal, aqui é o professor Alberto, eu sou coordenador de gestão pedagógica geral em uma escola do PEI, certo? E vou aqui dialogar um pouco nesse bate-papo aqui, expressar um pouco de um tutorial que eu confeccionei, né, falando sobre o programa de ação, né, o PIAF, e os mapas de competências também, assim como o plano de ação da escola, ou seja, o programa de ação tem que dialogar com o PIAF, né, que é o Plano Individual de Aprimoramento e Formação dos Professores, mas também ele tem que ali ter um diálogo ali bem coerente com o plano de ação da escola, principalmente analisando ali o mapa de competências, ou seja, aquilo que espera que cada profissional dentro de uma escola do programa de ensino integral consiga realizar ali durante esse planejamento, certo? O que é um programa de ação? O programa de ação é um plano, é um planejamento macro, né, a longo prazo. Esse programa de ação ele vai diluir ali em guias de aprendizagem, vai diluir ali em planos de aula do professor, certo? Quando ele está ali na sala de aula. Toda instituição ela tem um programa de ação. Então, o programa de ação não é, vamos falar assim, uma especificidade das escolas do programa Ensino Integral. Então, eu preciso, dentro de uma empresa automobilística, traçar ali meu programa de ação, minhas metas, as competências que o superior imediato vai analisar nos seus colaboradores e assim por diante. Mas como que eu começo o meu programa de ação? A princípio, eu tenho que visualizar no plano de ação quais são as metas a longo prazo, as metas macro, né, são os macros indicadores que eu preciso ali diluir no meu programa de ação. E como que eu vou buscar referência? A primeira referência do programa de ação, ela está no modelo pedagógico de gestão, é o caderno do gestor, volume único. Então, dentro desse caderno, nas entrelinhas, está bem didático, ele vai traçar ali uma formação para que esse professor comece ali já confeccionando o seu programa de ação. O seu programa de ação, ele vai ser visualizado, analisado e acompanhado pelo seu superior imediato. E depois no PIAF é que você vai fazer essas correções. Vão fazer as alterações que foram identificadas, tá? Os pontos de atenção que foram identificados lá na avaliação 360, que será aí um tema que nós vamos debater em outro podcast. Então, esse podcast aqui é para fazer uma introdução do que é um programa de ação. Então, o programa de ação, ele é necessário. Não só dentro das escolas do programa Ensino Integral, mas é um documento que ele perpassa por várias instituições quando todos os profissionais, exceto os que trabalham na secretaria, têm que ter o seu programa de ação, certo? Coordenador de organização escolar, os coordenadores de gestão pedagógica geral, os coordenadores de gestão pedagógica por área de conhecimento, professores, da parte curricular e também da parte diversificada. Vale ressaltar também que esse programa de ação ele tem que estar fundamentado nas leis complementares a 1164, de 4 de janeiro de 2012, e também na lei complementar de 1191, de 28 de dezembro de 2012. Então, essas leis vão oportunizar para os profissionais que estão ali elaborando o seu programa de ação subsídios para analisar na sua função o que espera desses profissionais, certo? E além das competências gerais, ou seja, aquelas atribuições que espera do profissional quando ele adere ali a uma escola PEI. Tá? Então, eu tenho que analisar as leis complementares, eu tenho que analisar os mapas, o mapa de competências, certo? A competência macro, o que é uma competência micro. E também não esquecer de sempre visitar o plano de ação da escola, que ali tem as metas, tem os indicadores, tem os prazos, os períodos que aquelas metas deverão ser cumpridas. E ressalto, o programa de ação, tanto como o plano de ação da escola, deve ser revisitados constantemente. Então, é flexível, certo? Então, tem linhas ali que eu devo inseri-las,
Por quê? Não deu tempo de cumpri-las, não deu tempo de analisá-las, certo? Os resultados esperados, os indicadores não foram tão profícuos. Eu devo ali fazer algumas alterações e colocar as datas em que eu fiz essa revisitação. Nesse primeiro bate-papo aqui, nesse podcast sobre programa de ação, é mais uma introdução, certo? Programa de ação, ele tem que ser elaborado no início do ano, com ali as funções, com as competências, os indicadores que a escola tem no seu plano de ação, certo? Com os resultados também que eu adquiri, que não foram tão profícuos, lá na minha avaliação 360, lá no meu PIAF, no meu plano de aprimoramento. Mas vale ressaltar, e aqueles profissionais que estão ingressando em uma escola que ainda não teve a sua avaliação 360, não tem muito conhecimento sobre o mapa de competências, as leis complementares. Esse professor, esses profissionais, eles devem sim elaborar o seu programa de ação. Ele passou por uma entrevista, e na entrevista para a adesão do PEI, cobraram-se as competências, cobraram-se as leis complementares, para saber se ele tem o perfil. Então, quem está ingressando no programa Ensino Integral, no seu PA, denominado Programa de Ação, ele vai inserir ali aquelas competências que ele se julga necessário para que ele possa aprimorar, certo? Buscar alguns indicadores anteriores da sua escola, né? Porque o IDEB, IDESP, certo? SARESP, tá? Níveis de proficiência do aluno, e começa aos pouquinhos elaborando o seu programa de ação, para depois o seu superior imediato, né, avaliar. Depois tem a 360, né, que os alunos também vão tecer ali as suas considerações sobre o trabalho desses profissionais, e ele começa a formar o seu programa de ação propriamente dito, com a realidade, com toda a metodologia do PEI, do programa. É isso, gente. É mais uma introdução, falando um pouco do programa de ação. Parece uma coisa muito absurda, mas sempre as empresas trabalharam com o programa de ação, e agora as escolas PEI, desde 2012, né, trouxeram para o seu contexto educacional ali essa ferramenta de gestão do profissional, de todos os profissionais que lidam com o processo pedagógico e didático. Um abraço a todos, espero ter contribuído neste podcast, esclarecido algumas dúvidas que ainda ficam nas entrelinhas desse documento Programa de Ação. Um abraço e até outro podcast.